Ok, estamos gravando, então, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste primeiro encontro dos diálogos do LAI de 2023. Muito boa noite às nossas convidadas, a médica veterinária Bel Belmontes e a nossa zootecnista Laia Canã Silva Alves. Sejam bem-vindas, meninas. Uma grande satisfação tê-las aqui conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas que estão aqui conosco, tá? Para quem está pela primeira vez aqui nos diálogos, este programa é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. Nosso objetivo com este programa de extensão, tá, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que a gente entende que possam contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. Meu nome é Augusto Halber Gameiro, sou professor da FMVZ da USP e pesquisador do LAI. O encontro de hoje também conta com o apoio da Coana Soluções e Probióticos, a qual nós também estendemos os nossos agradecimentos. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos alunos e alunas do curso de Medicina Veterinária da FMVZ, que também estão nos assistindo, estão presentes aqui conosco. Esta atividade, ela também faz parte do programa da disciplina de Economia Aplicada deste semestre, ok? Então, eu gostaria de lhes apresentar a nossa moderadora dos diálogos de hoje, a Laia. Então, para quem ainda não conhece, Laia Canã Silva Alves. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em Nutrição e Produção Animal, do VNP, da FMVZ USP, atua como coordenadora de ensino, pesquisa, inovação e extensão no Laboratório de Pesquisas em Suínos, o LPS, também da FMVZ. E ela é colaboradora convidada nos Laboratórios de Análise Socioeconômica e Ciência Animal, então, nosso LAI, e também do Laboratório de Estudos em Agronegócios, que é o LEA, da FAMEV, da Universidade Federal de Uberlândia. Suas principais linhas de pesquisa, com enfoque na produção de suínos, são modelagem matemática, gestão e controle de custos, indicadores econômicos, uso de aditivos, incluindo probióticos, desenvolvimento e treinamento de equipes para garantir a eutanásia oportuna. Então, nossa querida Laia, seja muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu te passo a palavra e você coordena nossos trabalhos daqui para frente, tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada. Então, boa noite aí a todos e a todas. É um prazer enorme para mim poder estar aqui hoje compartilhando esse momento com vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a toda a equipe do LAI, né, em especial aí ao professor Gameiro pela oportunidade, pela apresentação. Sem mais delongas, né, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje, que é uma excelente profissional, uma parceira de longa data do LAI, né, a Belne Belmonte. A Bel, ela é médica veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, técnica em agropecuária pela Escola Técnica Estadual Cruzeiro do Sul, em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Atualmente, ela trabalha na área técnica comercial da Coana Probióticos, então aí uma empresa importadora e distribuidora de cepas probióticas, que é uma empresa especialista no segmento aqui no Brasil, que fica situado em Florianópolis, Santa Catarina. Bel, muito obrigada por aceitar nosso convite, tirar um tempo na sua agenda, que a gente sabe que é extremamente atarefada, para estar com a gente aqui hoje. E de agora em diante, fica à vontade para realizar a sua explanação, para fazer essa apresentação para a gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Laia. Então, boa noite a todos e a todas. Eu me sinto muito honrada com esse convite. Gostaria de agradecer imensamente a equipe do LAI, que eu já venho acompanhando vocês há um tempo, né? A gente tem conversado bastante sobre probióticos, inclusive, eu converso muito sobre isso com a Laia e com o professor Gameiro. E outras questões que a gente tem falado que levam em consideração a complexidade que sempre foi, mas hoje está aparecendo ainda mais, que é essa parte do agro, né? A gente fala agropecuária, agricultura, agroecologia. Então, a gente está eu digo que a gente está num momento do mundo que a gente tem que ver a vida de uma forma diferente. Hoje, na verdade, a minha apresentação, eu conversei com o professor Gameiro e ele me convidou para fazer uma explanação do que eu tenho feito hoje. O meu trabalho, na verdade,
ele tem muito a ver com a minha formação, mas é um desafio todos os dias, porque muito do que eu tenho acompanhado, eu não vi na graduação, vi poucas questões, na verdade, né? E assim a gente tem uma oportunidade, o LAI é um laboratório que tem dado a oportunidade para a gente de conversar sobre esses temas mais complexos. Hoje, acredito que a gente tem aqui no grupo os colegas da área do segmento agropecuário, agrônomos, veterinários, zootecnistas, mas a gente tem outros colegas também da economia, da sociologia, acredito que tem vários colegas dessas áreas. E hoje a gente fala muito na questão de multidisciplinariedade, mas é bem complicado a gente conseguir trabalhar com isso, né? Até eu vejo isso como, não é um problema, é uma oportunidade que a gente tem, mas é um pouco difícil de trabalhar devido à nossa formação básica e depois a nossa formação superior, só que a gente tem esses espaços para fazer esse diálogo, né? Então, a minha apresentação, eu agradeço novamente a todos pela disponibilidade de assistirem essa conversa. Vai ser um bate-papo, então a Laia já me apresentou. Atualmente, eu trabalho na Coana, é uma importadora e distribuidora de cepas probióticas. A apresentação que eu vou fazer para vocês, a gente tinha conversado com o professor de fazer uma apresentação com uma visão técnica, científica e comercial. Por quê? Hoje, probióticos, a gente poderia classificar de forma geral como uma questão que está em alta no mundo, não é apenas no Brasil, é em todo o mundo, devido a várias questões. Só que eu trouxe para vocês um balanço geral do que é. Acaba sendo meio que uma aula, mas é para a gente conversar. Então, eu vou fazer um apanhado geral do que é probiótico, a interferência dele dentro da saúde única, e aí, no final, a gente conversa. Eu acredito que se tiver algum questionamento durante a apresentação, Laia, tu pode me interromper, por favor, tá? Tranquilo. Que é uma área nova, tá todo mundo aprendendo. Embora a Coana seja uma empresa especializada nesse segmento, o senhor Cosmo, que é o nosso diretor, ele trabalha há mais de 30 anos nessa área. Mas para nós, profissionais da área, é uma questão bem recente, né? Então, a gente está aprendendo. Pode passar, Laia. Então, eu gostaria de deixar essa frase para vocês. Como todos nós somos profissionais da área agropecuária, que tem impacto direto na vida de todas as pessoas, tanto na região que a gente está, como em todo o mundo, né? Essa imagem aí, vocês podem identificar, ter várias interpretações, e tem uma frase que eu ouvi já faz alguns anos e eu não encontrei o autor dela ainda, que fala que a gente erra mais por não observar do que por não saber. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre seres unicelulares. Então, nós, como mamíferos, a gente já foi uma única célula, e hoje nós somos um ser super complexo. Mas o micro-organismo, embora ele pareça não ser um ser tão complexo, podem ter certeza que ele é. E eu gostaria de pedir também, a partir de agora, que vocês abram um pouco a mente com a questão de microbiologia. Eu vou falar sobre alguns conceitos mais adiante, mas vocês não pensem em questões de patogenicidade. Os micro-organismos, eles são essenciais para a vida na Terra, e, infelizmente, a nossa ação frente a eles é mais com um viés patogênico, que não é essa a principal função dos micro-organismos no planeta. Então, hoje a nossa conversa vai ser um bate-papo. Eu tentei deixar um pouco leve a apresentação para eu conseguir me fazer entender, porque é um tema um pouquinho complexo. Pode passar, Laia. Então, eu fiz um roteiro rápido para apresentar para vocês alguns conceitos básicos, e depois a gente vai falar um pouquinho do mercado de probióticos e alguns desafios. Pode passar. Pode passar, Laia. Será que trancou? Está no slide de saúde única para vocês ou não? Não, ainda está no roteiro. Aí. Isso, saúde única.
Então, eu gostaria de trazer um conceito, que é um conceito bem interessante, tá? Quando eu me formei em 2018 na Universidade Federal de Pelotas. Aí, em 2019, eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina e estou em processo de conclusão do meu mestrado acadêmico. Na verdade, desde a minha formação técnica, por que eu pedi para lá ia falar da minha formação técnica? Porque lá, quando eu fiz o técnico em agropecuária, eu tive professores que falavam muito para a gente que a gente tinha que observar a natureza como um todo, não apenas as partes. A gente usa as partes para entender o processo, mas a gente tem que observar a natureza como um todo. Então, eu já vinha tentando trabalhar isso, que acabava sendo um problema, até profissional para mim, né, devido à complexidade. E durante a graduação, eu iniciei a graduação em 2013, mas isso já foi em 2016, eu comecei um estágio no Laboratório de Bacteriologia e Saúde Populacional, e a gente começou a trabalhar com bactérias causadoras de mastite e medicina veterinária preventiva. Lá a gente tinha um programa de rádio, que a gente falava sobre a medicina veterinária no dia a dia. E aí eu comecei a ter acesso a alguns conceitos que a gente sabia que eram importantes, mas não tinha um nome específico, né? E hoje, esse conceito de saúde única, mundialmente ele é chamado de One Health, ele não é um conceito recente, ele é muito antigo. Só que com as questões de sanitárias que o mundo passou nos últimos 2 anos, esse conceito ele ganhou bastante força e todos os profissionais estão envolvidos nesse conceito. O que ele fala? Ele fala da questão de saúde dos seres humanos, dos animais e do meio ambiente. E aí a gente está falando de um ecossistema, que se fala bastante, né? Da questão não é ego, é eco, nós somos um todo. Então, hoje a gente já tem esse conceito bem estabelecido no Brasil. É claro que eu trouxe aqui um órgão oficial para vocês entenderem que esse conceito ele já existe. Está ocorrendo adequações de legislação até dos cursos de formação, né? Porque eu não ouvi falar muito sobre saúde única na minha graduação. Eu ouvia falar bastante sobre veterinária preventiva e outros conceitos. Mas saúde única, nesses últimos 2 anos, o pessoal tem comentado bastante e é uma questão que a gente precisa inserir dentro do nosso vocabulário para a gente conseguir dialogar. Pode passar. As questões de saúde única, então, o que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia da importância desse conceito, que integra a área de alimentação e agricultura, e a gente tem um órgão mundial, que é a FAO, depois a gente tem a parte de saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial de Saúde Animal. Eu coloquei as identidades visuais porque principalmente a Organização Mundial de Saúde Animal, ela mudou o logo nos últimos anos. E é bem interessante a gente compreender essas questões da identidade visual para fazer até essas associações, tá? E esse desenho que vocês estão vendo aí, na verdade, é um símbolo que o Conselho Federal de Medicina Veterinária ele utiliza no Brasil para fazer essa abordagem em saúde única. A gente tem os conselhos estão trabalhando bastante em cima disso, porque hoje a gente sabe que a gente vive num mundo, hoje a gente tem uma globalização que há talvez 40, 50 anos não se imaginava que ia ocorrer. Hoje, tendo qualquer tipo de enfermidade aqui no Brasil, a facilidade do contágio é impressionante, e assim como a facilidade de entregar uma informação. Então, a gente tem que entender os conceitos do que se está trabalhando e até para padronizar essas questões. E hoje o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem trabalhado bastante sobre isso. Depois, até os colegas da área da agronomia, se quiserem comentar também, é interessante, que eu sei que o pessoal trabalha, mas eu não sei se eles já inseriram esse conceito no dia a dia, ou talvez já tenham de uma outra forma. Mas o Conselho de Veterinária, ele acompanha os profissionais, os médicos veterinários e os zootecnistas. Então, a gente já conhece o conceito. É claro que a gente está adequando também toda essa questão, né? Não é uma questão tão simples, o pessoal está todo em processo de adequação. Pode passar.
Então, falando de saúde única, eu trouxe esse quadro para vocês, depois eu deixei as informações ali de referência. Existe um grupo na Áustria, é um grupo de pesquisa científica, eles fizeram um levantamento geral sobre microbiomas, tá? E aí tem no site deles esse mesmo material aí, em português, em alemão, em inglês, e é bem interessante para a gente ter uma ideia geral. Por que eu comentei com você sobre a importância dos micro-organismos? Nesse quadro aí, o que vocês vão observar? Eles falam de forma geral dos microbiomas. O que são microbiomas? Microbioma é um conjunto de micro-organismos, de seres que vivem em um ambiente. Então, a gente tem um microbioma maior, como se fosse a Terra é um microbioma, só que um ser vivo, ele também tem um microbioma. Então, a gente tem o macro e o micro. Todas essas questões é importante a gente levar em consideração. Aí, vocês vão observar que eles falam dos micro-organismos dos alimentos, do solo, dos animais. Falam também de micro-organismos patogênicos que causam doenças, que estragam os alimentos. Porque o que acontece hoje? Existe um conceito dentro da microbiologia, que está se estudando bastante também, a gente tem o conceito de microbioma, que fala dessa questão do conjunto de micro-organismos que vivem no ambiente. Eles deveriam estar em equilíbrio. Estando em equilíbrio, a gente diz que eles estão em processo de eubiose. Quando estão desequilibrados, eles estão em disbiose. Isso é bem importante. Um exemplo que eu gosto de dar é sobre o rumen dos bovinos, que a gente aprende bastante sobre a questão da disbiose, principalmente nos ruminantes. Que a gente sabe que o rumen é uma câmara de fermentação. Se a gente não alimentar aqueles seres que moram ali, a gente não vai ter produção de carne, de leite. Então, a gente tem que extrapolar a vida que tem dentro desse rumen para os outros ambientes, não é apenas ali no rumen. Porque, pode passar lá, aqui no outro slide tem uma explicação mais detalhada. Eu tentei fazer um esquema, vamos ver se vocês vão conseguir entender. Ali eu coloquei microbioma, coloquei um bovino, uns cães e gatos e um pato com uns filhotinhos. Então, aí vocês podem dá para classificar como 3 microbiomas e depois um microbioma no qual esses outros 3 estão inseridos. Hoje, o que acontece? Vamos falar apenas sobre mamíferos agora. Então, a gente pega o bovino. Ou o ser humano, que a gente é um mamífero também. Hoje a gente tem uma questão que se fala bastante do eixo intestino-cérebro. O que acontece? No nosso intestino, que ali tem o exemplo da microbiota intestinal, estão aproximadamente, isso nos mamíferos, 80% dos micro-organismos que existem no nosso corpo. Esses micro-organismos, eles criam uma barreira tanto física, porque eles estão ali naquela região, quanto química, porque eles produzem compostos, tanto compostos que são alguns tipos de ácido lático, peróxido de hidrogênio, produzem também substâncias antimicrobianas, então seria uma barreira química, auxiliam na produção de mucina, que é um subproduto que ele protege a parte do sistema gastrointestinal. Quando a gente está em disbiose, ali vocês vão ver essa questão do eixo intestino-cérebro. O que é interessante? Quando a gente tem problema no nosso intestino, a gente vai ter alteração em todo o sistema. Ali tem várias informações que falam de alimentação, de imunidade. Então, é um tema super complexo. Só nesse slide a gente conseguiria conversar umas 2 horas e faltaria tempo. Então, eu trouxe para vocês terem apenas uma ideia do que a gente está falando, tá? Essa questão do eixo intestino-cérebro, a gente sabe que, por exemplo, no intestino, se produz ocitocina, serotonina, e os hormônios que os seres humanos, eles necessitam, os demais mamíferos também necessitam. O veterinário, quando ele estuda, né, quando a gente faz aquela disciplina que vê toda essa parte de glândulas e produção de hormônios, eu fiquei até um pouco impactada quando eu aprendi tanta coisa. Aqui, vamos supor que a gente está falando apenas de seres humanos,
Só que hoje a gente tem, na área animal, a gente tem bovinos, suínos, a gente tem aves, nós temos uma gama de outras espécies que têm comportamentos diferentes, mas algumas questões são similares. Pode passar, Lai. Conforme eu comentei, eu vou trazer uma visão bem geral para vocês, tá? Hoje, os probióticos, o que são probióticos? Antes eu estava falando de microbioma, dos micro-organismos que existem no nosso corpo, no corpo dos animais e no meio ambiente. Isso é microbioma, microbiota. Agora eu vou falar de probióticos. O que são probióticos? Probióticos são micro-organismos vivos, que isso aí é um conceito, né, da Organização Mundial da Saúde e Organização Mundial de Alimentação Animal, que classificam esses micro-organismos. O que acontece? A gente precisa ter uns micro-organismos vivos em quantidades suficientes para garantir benefícios ao hospedeiro. O hospedeiro pode ser o ser humano ou os animais. Aqui a gente está falando especificamente de seres humanos e animais. Por que eu trouxe essa informação da Anvisa? Para vocês terem uma ideia geral. Hoje, no Brasil, os probióticos, eles têm a classificação de suplemento alimentar. Na área humana, o uso é regulamentado pela Anvisa, aí eu trouxe aí uma RDC, que é uma legislação, né, que regulamenta esse processo, e um local aí, que é o Power BA, que a gente chama da Anvisa, para conseguir identificar aonde que estão esses micro-organismos. Esse Power BA é como um banco de dados que a gente vai acessar os ingredientes que têm a sua utilização autorizada pela Anvisa. Então, aqui é para vocês terem uma ideia de como que está essa questão dos probióticos no Brasil. Europa, Ásia, a regulamentação é um pouco diferente. Hoje se fala que no Brasil, o Brasil é um dos países mais rigorosos quanto à regulamentação desse tipo de produto. Pode passar, Leia. Agora eu vou falar um pouquinho dos probióticos para uso na alimentação animal, que aí eu vou trazer um pouco mais do que eu tenho trabalhado na Coana hoje, tá? A Coana, ela atua desde 2013, importando e distribuindo cepas probióticas. Então, nesse meio tempo, a empresa vem acompanhando todo esse processo de adequação, de regularização, o que a Europa está fazendo, o que está sendo feito aqui no Brasil, porque como a gente sabe que esses países que são mais antigos, até o corpo de pesquisadores também é mais antigo, tem mais recursos, então eles que pesquisam várias questões que levam alguns anos para chegar aqui no Brasil. E uma delas é essa questão de micro-organismos probióticos. Hoje, então, no Brasil, mais adiante eu vou dar mais uma explicação sobre o enquadramento do micro-organismo para ele ser probiótico, tá? Hoje, no Brasil, para a área animal, a gente tem que seguir. Eu deixei as legislações aí para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada depois com calma. Então, a gente tem decretos, a gente tem instruções normativas, regulamento, instrução normativa, e hoje a gente tem uma lista, depois de todas essas regulamentações, esse documento que vocês veem aí, é uma orientação para registro de micro-organismo no mapa para usar na alimentação animal, tá? Então, a gente tem também no site do mapa uma lista para acessar quais são os micro-organismos que o mapa autoriza o uso na alimentação animal. Essa lista está disponível no site do mapa e é atualizada de 2 em 2 meses ou de forma trimestral. Pode passar, Lai. Essa parte aqui, ela serve... Eu gostaria só de uma... Ouvir você se eu tá muito rápido ou tá tranquilo. Bom, da nossa parte tá tranquilo. Tá ok, então.
porque é bastante assunto e como eu trabalho no dia a dia, às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa, mas vou seguir então. Hoje, então, como que a gente, como que os órgãos, né, de regulamentação, eles comprovam que um micro-organismo ele é considerado um probiótico. Então, vamos lá. Eu ouço bastante o pessoal falar, a gente tem probióticos dentro do nosso corpo. Temos questões de interpretação, cada técnico tem essa noção que ele pode interpretar determinadas questões, mas quando a gente está falando de um micro-organismo que ele é utilizado como suplementação alimentar e tem um conceito, esse conceito serve para um produto que a gente insere na alimentação desse hospedeiro, digamos assim, né? O que a gente pode falar hoje? Os animais e as plantas, a gente tem a nossa microbiota intestinal, microbiota da pele, tem vários sistemas, tá? Aqui a gente priorizou a parte intestinal porque ela é a mais significativa. Mas probióticos hoje, esse conceito, ele vale para micro-organismos que eles são identificados geneticamente, tá? Se tem um mapeamento genético, pode ser tanto uma bactéria quanto uma levedura, a gente já tem esses grupos bactérias, leveduras. Temos alguns vírus, que aí a classificação deles ainda não é como ser vivo. Tem uma questão a comunidade científica ainda não enquadrou bem o vírus, né? Se ele é um ser vivo ou não, mas já existem vírus sendo testados para uso como probiótico, tá? E a questão de segurança, a gente chama cepa, né, desse micro-organismo. O que acontece? Quando a gente faz o mapeamento genético, as empresas que identificam, isolam, os grupos de pesquisa, na verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês do Lactobacillus rhamnosus GG, porque quando a gente fala de probióticos, o pessoal conhece mais os lactobacilos. O Lactobacillus rhamnosus GG é um micro-organismo que ele foi identificado como probiótico, ele é produtor de ácido lático, entre outros compostos. E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a pesquisar, ele foi isolado em laboratório, se fez todo o mapeamento genético, se garantiu que ele não era um micro-organismo patogênico. A gente sabe que micro-organismos patogênicos, eles produzem substâncias que são tóxicas, entre várias outras questões. Então, o Lactobacillus raminosos, como Lactobacillus acidófilos, principalmente o acidófilos, ele é um gênero e uma espécie de micro-organismo que ele está tanto na microbiota de humanos, quanto de cães, de gatos. Então, tem essas questões que a gente sempre leva em consideração. E, claro, são pesquisas que a gente está falando aqui de biologia molecular, né? Está indo bem é uma questão de cursos de especialização. A gente praticamente não vê muito isso na graduação. A gente vê até gênero, espécie e algumas linhagens de micro-organismos patogênicos. Depois eu vou falar um pouco sobre linhagens. Então, o micro-organismo, para ele ser considerado probiótico, além dele ter a identificação da linhagem, a questão de identificação de segurança, a gente tem a questão de esse micro-organismo, ele tem que ser isolado, aí você vai fazer a identificação, ele tem que ter a capacidade de se aderir à mucosa intestinal, porque se ele não se aderir, vamos supor, você ingere um probiótico e ele não se adere, ele vai ser levado com o bolo alimentar e depois eliminado pelo bolo fecal. Ele não vai conseguir, se ele não se aderir, ele não vai conseguir germinar e produzir os compostos, como eu comentei ali, os bioativos, que são ácido lático, peróxido de hidrogênio, depende qual micro-organismo que a gente está falando. As substâncias que são antimicrobianas, auxiliar a produção de mucina, estimular o sistema imunológico. E outra questão também, esses micro-organismos, eles têm que ser resistentes a baixo pH, pela questão do nosso pH estomacal, suco gástrico e suco pancreático. Então, são várias questões para poder se eleger um micro-organismo como probiótico. Aí a gente está falando de questões de... Isso são anos de pesquisa. É claro que hoje é muito mais rápido. A gente identifica uma linhagem e consegue fazer
essa triagem, segue esses padrões aí. E eu coloquei não coloquei todos os dados, né, gente? É uma primeira apresentação, assim, mais específica que eu estou fazendo para um grupo de colegas, que a Laia me comentou que acho que o pessoal da veterinária já passou pela parte de microbiologia, essa parte de terapêutica, que se vê bastante os mecanismos de ação de antimicrobianos e tal. Então, às vezes, a gente tem um conhecimento em relação a isso, né? Aqui a gente precisa que o micro-organismo ele esteja vivo, tá? E esses micro-organismos, eles são replicados a nível industrial e eles são utilizados geralmente de forma liofilizada. Liofilizada é em pó, por exemplo, semelhante ao leite em pó. Só que a tecnologia de secagem do leite em pó é outra tecnologia. Então, não se enquadra no que a gente está falando aqui, mas digamos que é semelhante a forma de apresentação. Pode passar, Laia. Então, aqui, essa questão, eu não queria aprofundar muito, então eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, tá? Então, como eu comentei, hoje a Coana ela é especializada na importação e distribuição de cepas probióticas. Primeiro, a gente está falando de micro-organismos que eles são identificados geneticamente, a gente tem genotipicamente, a gente tem o DNA de todas essas cepas, a gente não, o dono, né, porque a empresa que é dona, porque nós somos importadores e distribuidores. Então, aqui no Brasil, nós somos responsáveis pelo fornecimento desses micro-organismos. Quando a gente submete registros no mapa, a gente tem que apresentar um dossiê com todas as informações de linhagem, de segurança de processo, por exemplo, as ISOs, são certificações, né, de boas práticas de fabricação, entre outros, são documentações que garantem e atestam que todo o processo de fabricação desse micro-organismo seguiu padrões de qualidade, e aqui a gente está falando de padrões de qualidade internacional, tá? Porque essas cepas, elas são todas importadas, e o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, entre outros produtos, né? E a gente utiliza, esses micro-organismos são utilizados principalmente na alimentação animal. Então, eu vou fazer uma explicação rápida para vocês aqui sobre a identidade e segurança da cepa, tá? Quando a gente fala cepa, a gente está falando de um grupo de micro-organismos que eles têm uma origem comum. Quando a gente fala de linhagem ou estirpe, a gente está falando da identificação específica. As bactérias, hoje, elas são identificadas, tem uma parte do genoma delas, que é identificado como 16S. Essa parte não é o meu forte, então eu vou chegar até aqui, depois eu não vou desenrolar muito. Que é uma identificação que a gente tem de micro-organismos, tá? Aí, o que acontece? Quem isolou esse micro-organismo, ele vai ter que isolar, fazer todo o estudo e depois vai depositar esse micro-organismo num banco internacional. O banco ATCC, praticamente todos nós, a gente já ouviu falar em ATCC, porque é um banco onde se guarda material, são bancos que se guardam material genético. A TCC é um exemplo e tem um outro banco ali indiano que eu coloquei também do lado do Bacillus para vocês terem uma ideia. Então, essa primeira cepa aí do ATCC é o Lactobacillus rhamnosus GG, tá? Eu coloquei esse exemplo porque essa é uma das cepas mais usadas e a gente trabalha com essa cepa, tá? Coloquei uma imagem de microscopia eletrônica para vocês terem uma ideia. É um pouco difícil de achar essas imagens, na verdade, os micro-organismos, eles não são coloridos, a gente que colore para facilitar a visibilidade, as estruturas que a gente quer ver. Então, aí a gente tem o Lactobacillus rhamnosus GG. Lactobacillus é o gênero, tá? Assim como se a gente estivesse falando de uma pessoa. Tem a classificação normal de todos os seres vivos. Então, Lactobacillus é o gênero, Rhamnosus é a espécie, e GG a gente chama de linhagem, que é a identificação específica. O GG, na verdade, é o código que o fabricante usa. E esse número alfanumérico que está entre parênteses, ele é a identificação no banco onde esse micro-organismo está depositado. É como se fosse um banco de sementes, assim. A gente tem
a célula-mãe desse micro-organismo lá. E de tempo em tempo ele tem que ser recultivado para ver se está tudo ok, se não teve alguma mutação. É uma questão de rastreabilidade do processo. Como a gente tem a questão de bancos de sementes de vegetais, é mais ou menos semelhante a isso. E os micro-organismos, como eles têm uma questão de... a questão da geração deles é um ciclo muito curto, porque o ser humano, ele leva um tempo para deixar descendentes, né, filhos, netos. O micro-organismo é muito rápido essa questão das novas gerações. Então, a chance de ter mutações também é muito rápida. É semelhante ao COVID. A gente poderia fazer mais ou menos essa comparação para a gente entender esses processos de mutação. Vamos supor que a gente tem um micro-organismo que teve alguma mutação que não é benéfica, esse banco vai conseguir identificar e consegue rastrear todo esse produto que está no mercado para fazer a retirada. Aí, do Lactobacillus rhamnosus GG, eu deixei essa imagem para vocês terem uma ideia. Ele é uma bactéria ácido lática. O Bacillus subtilis é uma bactéria também, que é esse do meio. Só que ele é uma bactéria que tem a capacidade de esporular. Aí ele tem uma característica um pouquinho diferente. E é mais resistente também. E do outro lado eu tenho um exemplo de uma levedura, que é o Saccharomyces cerevisiae. É uma levedura que ela é bastante utilizada, principalmente para processos, hoje, né, tanto na saúde humana quanto na saúde animal, para diarreias, e ela é usada muito em ruminantes também. Temos esse Saccharomyces ubolardi e tem uma outra espécie que o pessoal usa bastante no Brasil para ruminantes. Pode passar. Então, os probióticos hoje, o uso deles na alimentação animal, eu coloquei aí para vocês terem uma ideia geral como o mapa classifica, tá? Aqui eu estou falando para vocês só de uso de micro-organismos na área animal, tá? O que é a legislação do mapa, como que ela classifica? Ela classifica os probióticos como aditivos zootécnicos. Então, dentro do grupo de aditivos zootécnicos, a gente vai ter equilibradores de flora. E depois os grandes, tem mais alguns grupos, isso aí é um recorte que eu tirei da legislação, tá? A gente vai ter, então, dentro dos equilibradores de flora, a gente vai ter os probióticos, aí ele explica ali o que são os probióticos, e nessas documentações tem todas as informações que tem que se apresentar, então tem um processo de rastreabilidade bem rigoroso para se garantir que está se trabalhando com um micro-organismo que ele tem uma qualidade legal, que ele não é patogênico, e que ele vai trazer, sim, benefícios para o hospedeiro. A isso a gente está falando de aditivo probiótico que é usado na alimentação dos animais para melhora da microbiota intestinal. E a gente tem também os aditivos tecnológicos, que são os micro-organismos utilizados para conservação de silagem. Então, fazem todo o processo de fermentação. É uma questão bem interessante, que eu lembro quando eu fiz o curso técnico, a gente trabalhava bastante com inoculante de semente, tá? Para fazer fixação de nitrogênio, entre outros compostos. Então, aqui o aditivo tecnológico ele é usado para melhorar e até acelerar o processo de fermentação da silagem. Pode passar. Eu vou acelerar um pouco, senão eu vou me atrasar muito. Eu trouxe aqui alguns artigos para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem bastante literatura que traz muitas questões sobre micro-organismos. Hoje, o que a gente tem na área animal, eu trouxe aqui mais informações da área animal, tá? Da área humana, já tem se estabelecido a questão de que a gente tem que apresentar, quando vai se registrar um micro-organismo na Anvisa para uso humano, a gente tem, como a gente já registra como probiótico, né? Ele vai ter que... quem está submetendo o registro vai ter que apresentar um estudo de eficiência, tá? Então, esse micro-organismo, ele melhora situações de diarreia infecciosa, por exemplo. Então, vai ter que se fazer um estudo e comprovar isso. Esse estudo aí que eu trouxe para vocês, ele fala sobre a questão do impacto do uso de probióticos
na questão de imunidade do hospedeiro. Quando a gente tem, hoje já é sabido isso, que qualquer quebra que a gente tem na eubiose intestinal interfere em todo o processo da imunidade desse ser, desse indivíduo. Porque o que acontece? Quando a gente tem a quebra da barreira de proteção a nível intestinal, agentes patogênicos, tanto micro-organismos quanto outros compostos ou toxinas, eles podem passar essa barreira e ativar o sistema imunológico, podem ativar, ter uma questão de hipersensibilidade, só que a gente tem outras questões também que interferem, porque, por exemplo, um sistema imunológico, ele pode estar deficitário por várias questões, por doenças ou por hiperestimulação. Então, pela questão de animais jovens, também a gente tem que levar bastante em consideração animais jovens e os grupos senis, que têm algumas particularidades, dependendo da fase de vida que a gente está falando. Por exemplo, leitões em processo de amamentação. A gente sabe que leitões e bezerros, eles são bem sensíveis, principalmente se eles são criados em sistema de confinamento. Aí eles têm o sistema imunológico mais comprometido e hoje a gente sabe que tem uma questão também de redução e eliminação de uso de antimicrobianos na área de criação animal, principalmente nessa parte de como preventivo, né? E aí é uma questão que nós, enquanto profissionais, a gente precisa avaliar para ver como que a gente vai fazer essas abordagens. Pode passar, Laia. Aí eu também trouxe, mais um estudo semelhante, é só para vocês terem uma ideia, que já se está fazendo bastante essas pesquisas, tá? Tanto com aves, suínos, equinos. No Brasil, na verdade, eu tenho conversado bastante com a Laia, a Laia tem usado Saccharomyces cerevisiae, tanto o micro-organismo vivo, né, que é o probiótico, quanto as beta-glucanas, pelo que a gente tem conversado, que é a parede do micro-organismo inativado, e tem tido resultados satisfatórios. Depois eu vou pedir para ela falar um pouco para vocês sobre essas questões. Pode passar, Laia. Aí eu coloquei essa informação sobre nessa parte de gado de leite, porque o que acontece? Entre vários outros problemas que a gente tem na produção animal hoje, a mastite é um problema bem grave. E antes se acreditava que a fonte de infecção, né, de problema ali de mastite eram os contaminantes externos, ou a mão do ordenhador, ou o ambiente quando a vaca deitava. E hoje já se sabe que pode haver uma migração de micro-organismos endógenos também. Então, tem várias questões que a gente... Os grupos de pesquisa ao redor do mundo, eles estão avaliando, entendendo, porque aqui tem muitas variáveis que não são tão simples de isolar. A gente está falando por exemplo, de um bovino, que é um ser super complexo, e de micro-organismos que, dependendo da região que a gente está e até do poder aquisitivo, a universidade não tem nem equipamento para isolar essas variáveis que a gente quer avaliar. Então, hoje a gente sabe que a saúde, quando a gente pega um animal e desafia muito ele vai ter um comprometimento, o estresse, né? E o estresse vai interferir na microbiota e, consequentemente, interferir em todas essas doenças. Pode passar, Laia. Eu vou dar uma acelerada e logo eu acabo. Eu fiz um resumo aqui, geral, das áreas que a Coana tem levantado no mercado hoje, tá? Isso aqui, na verdade, é um levantamento que eu tenho feito lá com a nossa equipe, junto com a Leila, é a nossa diretora técnica, ela é farmacêutica, então ela me acompanha bastante nessa área animal, mas ela atende a área humana, mas a gente conversa porque os micro-organismos são os mesmos. E aí a gente troca bastante informação para ver os tipos de enquadramento, como dá para se trabalhar. Então, hoje a gente tem todos... Aqui eu retirei a parte humana, tá? Aqui eu coloquei só segmento agro, que teria a ver com o que a gente está falando hoje. Então, hoje, dentro do segmento agropecuário, que pegaria mais a área animal e agricultura, a gente consegue trabalhar
utilizando probióticos em aves, suínos, equinos, cães e gatos, produção de silagem para lavoura, tá? Aí, questões de regulamentação, eu já apresentei para vocês a regulamentação do MAPA, que é o que a gente trabalha hoje. A Anvisa, a gente trabalha também, mas a área agrícola, biorremediação e alimentos, a gente tem processo de desenvolvimento para entender o que a legislação exige para poder acessar esse mercado. Então, na área de alimentos, a gente tem o uso de micro-organismos para... Aí, não, dependendo de como a gente quer enquadrar, eles podem ser usados tanto, por exemplo, para produção de iogurte, como cultura starter, que aí ele não é considerado probiótico, quanto, por exemplo, se eu quiser usar um micro-organismo probiótico no meu iogurte e agregar ele à alegação probiótica, eu tenho que fazer um estudo e apresentar um produto que tenha uma concentração mínima, que hoje a Anvisa exige que seja 1/10 na 9 de micro-organismos por grama desse produto, até o final da vida de prateleira. Porque se eu estou dando uma alegação probiótica, né, eu tenho que ter aquele conceito inicial, tem que ter uma dosagem adequada que confira benefícios ao hospedeiro. Então, aqui é uma parte do setor agro, dentro dos alimentos, que na verdade, é o veterinário que faz essa questão de fiscalização de produtos de origem animal, só que tem uma questão de exigência legal, tanto do MAPA quanto da Anvisa. Essa outra parte de produtos de alimentos de origem vegetal, é em relação à fermentação de azeitona, produção de cerveja, de vinho. Então, é mais essa parte. E aí a gente tem a parte de biorremediação também. Aí, biorremediação entraria as estações de tratamento de efluente, a parte de compostagem, que aí eu tentei separar, mas acaba tudo meio que sendo desse setor agropecuário, do grande grupo, né? Então, a gente tem efluentes de frigorífico, de laticínio, de indústria têxtil, temos os efluentes urbanos, os efluentes rurais, e em tudo isso a gente tem como utilizar micro-organismos para melhorar esse processo tanto de, por exemplo, de limpeza desse produto das estações de tratamento de efluentes, por exemplo, quanto acelerar o processo de compostagem. Pode passar, Laia. Aqui eu trouxe algumas informações gerais dos micro-organismos que a gente trabalha lá na Coana, tá? Vocês notaram que eu falo um pouco de probióticos, aonde que usa, e o que... Agora eu vou falar os produtos que a gente trabalha, que a Coana fornece, o que a gente tem dessas cepas comercializadas, quais as informações que a gente tem delas. Hoje nós somos fornecedores de matéria-prima, tá? Então, nós fornecemos produtos para empresas que fazem a formulação, a manipulação e colocam um produto no mercado. Nós não somos fornecedores de produtos para uso direto. Então, a gente trabalha naquele sistema B2B, então a nossa empresa fornece matéria-prima para outras empresas utilizarem. E a gente atua tanto no segmento de indústria de alimentação humana e animal, quanto no segmento magistral, humano e animal, que é uma possibilidade que se tem hoje de atuar na área veterinária para animais de companhia, principalmente, cães e gatos. E essa questão da área magistral, né, é uma possibilidade que se tem também de trabalhar questões individualizadas de processo, que aí tem a possibilidade do veterinário avaliar aquele animal e fazer uma prescrição de uso de micro-organismos, né, de probióticos específicos para aquele animalzinho. Às vezes ele é muito pequeno e o produto que está no mercado tem uma concentração mais alta. Então, aí tanto os veterinários podem utilizar, quanto os zootecnistas, porque aqui a gente está falando de suplemento alimentar, tá? Aí, as cepas que a gente trabalha hoje, então, eu trouxe algumas informações gerais do produto que a gente importa. Como eu comentei, a gente trabalha com micro-organismos liofilizados, eles são importados em pó, a estocagem deles é feita de forma em congelamento, né? Então, entre menos 18 e menos 25 graus.
depende das questões de cadeia de frio para a manutenção da concentração de micro-organismos que a gente fala. Aí, dentro das certificações, eu coloquei alguns exemplos do que os fabricantes possuem. Eles possuem as ISOs, que são certificações de qualidade de fábrica, né? Que a gente tem toda a questão de processo de fabricação, de controle de qualidade. Aí nós temos essas certificações Halal, Kosher, que tem a ver com os países que seguem determinadas religiões que exigem essas questões, os veterinários, os zootecnistas e os agrônomos conhecem bem essas questões de certificação. A questão de serem micro-organismos que não são geneticamente modificados, tá? A gente não trabalha com micro-organismo geneticamente modificado. São micro-organismos livres de alergênicos, por exemplo, eles não são fabricados utilizando, por exemplo, derivados de leite, entre outros compostos que podem causar alergia. E eles têm o grau API que a gente chama que é de produto farmacêutico, é um produto que tem uma qualidade garantida. Tá, então são questões legais assim que a gente garante para se garantir a qualidade do produto que se está adquirindo. E as principais origens, então a gente tem hoje fornecedores da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Algumas documentações ali que eu achei importante colocar, como por exemplo, ficha técnica do produto, certificado de análise de lote, então cada lote que a gente importa, a gente tem certificado por lote. E isso é importante para ter todo o rastreamento. Qualquer problema que se tem no lote, a gente sabe qual lote teve problema, ou teve uma contagem mais alta, ou qualquer questão de qualidade que tem interferência, o fabricante consegue informar a gente e o cliente também consegue informar, a gente tem uma questão de rastreabilidade. E o certificado de registro no mapa também, que isso aí a gente faz aqui no Brasil, depois que o dossiê é submetido e o mapa aceita a inclusão do micro-organismo no órgão regulamentador, né, e poder ser comercializado no Brasil. Pode passar, Laia. Eu coloquei algumas cepas aí que a gente trabalha hoje, a gente tem um portfólio com mais de 100 linhagens. Aí eu coloquei apenas as que já têm registro na área animal. Pode passar, Laia. Eu coloquei mais algumas cepas para vocês verem. A gente tem 15 cepas registradas para uso na alimentação animal hoje no mapa. Pode passar, Laia. Acho que eu quase passei do meu tempo já, né, professor? Eu já vou indo para a finalização, então, para encerrar, como eu comentei, eu não consegui trazer muita coisa da parte comercial, mas a gente consegue conversar depois isso. Eu trouxe alguns desafios que a gente tem hoje. Então, isso são levantamentos que eu tenho feito com a nossa equipe lá da Coana também, conversando com alguns clientes. Hoje a gente tem entre os principais desafios a questão de regulamentação, tá? Que é um desafio, mas é uma necessidade da gente ter um produto de qualidade no mercado. Então, o MAPA ele é bem exigente para a documentação, a apresentação toda desse dossiê que a gente envia. E também, quando se importa um produto, não é uma vez o produto está registrado, está tudo ok. Essa matéria-prima, ela tem validade, o registro, para se ter um controle, se está tudo ok. Quando o produto entra no Brasil, ele também é analisado, tanto pela Receita Federal, quanto pelo MAPA, que é o órgão na entrada de produtos importados no Brasil, se faz todo esse reconhecimento, tem que se ter apresentação de números de registro para se ter o controle do que está entrando no Brasil e do que está saindo. Nós temos uma questão que eu trouxe aqui, porque tem a ver diretamente com essa parte de probióticos, que é um programa que a gente tem do MAPA, que está se trabalhando bastante essa questão da resistência a antimicrobianos. Já se tem um material para resistência, para uso controlado, né, em relação à resistência a antimicrobianos de aves e de cães e gatos. Eu não sei se já saiu mais algum documento para o pessoal usar de forma controlada. Hoje eu digo a gente porque nós somos da área também. O pessoal começou a usar tanto que se aumentou essa questão de resistência
Isso aí tanto na área humana, quanto na área animal, quanto uso na área agrícola também, porque também se utiliza. E aí a gente está com um problema grave a nível mundial, né? Não é a nível de Brasil. Então, cada país está se organizando para ver como é que resolve esse problema. E a gente tem a questão de hoje, em relação aos probióticos, a questão de comprovação de eficiência, né? Então, os estudos, a gente precisa de estudo, porque embora a gente tenha bastante literatura, tá faltando muita coisa ainda. Então, é um mercado super recente, que tem muito para a gente trabalhar. A gente nem viu, foi novidade para mim também há praticamente 2 anos atrás que eu entrei nesse segmento. E é uma coisa que eu gosto de fazer, mas a gente observa que é um desafio bem, bem grande que existe, principalmente para o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Pode passar lá. Então, as minhas considerações finais, que eu já estava concluindo, né? O que eu tenho observado hoje? Que nós, enquanto profissionais dessa área, não diria apenas da área agrícola, agropecuária, eu acho que nós somos um profissional como um todo, independente da profissão. Quando eu trouxe no início lá o conceito de saúde única, acho que eu esqueci de comentar isso, a saúde única, ela leva em consideração, como ela leva em consideração questões de multidisciplinariedade, aqui não interessa a formação da pessoa. Na verdade, num grupo multidisciplinar, a gente precisa de médico, de engenheiro, de zootecnista, de veterinário, de economista, de psicólogo. Hoje, acho que psicólogo é um dos profissionais que a gente mais está precisando, né? Então, precisa de todo mundo, até porque tem muitas coisas que a gente está começando a quebrar alguns paradigmas por necessidade, não é porque a gente quer. Então, a gente tem que ser criativo, tem que ter aquela visão de futuro, sair da zona de conforto, né? E procurar os colegas. Na verdade, eu nunca procurei tantos meus colegas que nem hoje. Todo dia eu mando mensagem para alguém, alguns conseguem me ajudar, outros não conseguem. E nós não somos nem profissionais prontos, nem seres humanos, né? Então, a gente está aqui para se ajudar. E, de forma geral, a minha apresentação era isso e eu agradeço pela oportunidade. Obrigada. Acho que tem mais... essa frase eu vou ler para vocês, porque eu assisti novamente esse filme faz pouco tempo e eu acredito que a gente não pode... A gente tem muito medo, né? O medo é um mecanismo de defesa do ser humano e dos mamíferos de forma geral. Mas ele não pode paralisar a gente. A gente tem que entender por que as coisas estão acontecendo. E hoje a gente está num momento eu digo de transição, não sei se é de ciclo, de época, mas a gente vai ter que se reinventar, não apenas como profissionais, mas como seres humanos, porque as coisas podem melhorar, mas para melhorar a gente sabe que tem aquela teoria do caos, né, que diz que antes de melhorar, a coisa fica um pouco complexa. Muito obrigada. Bom, Belny, muito obrigada pela explanação, acho que foi excelente, bastante conteúdo, a gente já tem bastante gente aí na fila das perguntas, parabéns pela apresentação. Pessoal, agora eu convido vocês para abrirem as câmeras, quem quiser fazer pergunta é só se inscrever, mas pode abrir o microfone, falar, fiquem super à vontade, né? Nosso objetivo aqui é essa interação, é um diálogo realmente, a gente quer que vocês participem, conversem, fiquem super à vontade. Inclusive, a nossa primeira pergunta é do Gabriel. Eu não sei se ele quer que a gente leia a pergunta que ele colocou no chat enquanto a Belny estava fazendo a palestra, ou se ele prefere abrir o microfone e já explanar, fazer a pergunta aí. Gabriel, você está por aí? Um pouquinho lá, deixa eu só dar mais um recado. Bom, primeiro, obrigado e parabéns, Belny, foi muito legal, tá? Muitas informações. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais, mas eu só queria dar um recado mais prático aqui. Algumas pessoas estão levantando a mãozinha, tá, pessoal? Mas a gente não usa o recurso da mãozinha aqui. Tá? Então, quem quiser fazer pergunta, mesmo que seja oral, por gentileza, se inscrevam ali no chat, tá? Porque é uma forma que a gente tem de seguir a fila, a lista, sem furar a fila ali, tá?
Então, a mãozinha não funciona para nós aqui, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, por favor, só escrever ali. Eu gostaria de perguntar, daí a gente passa a palavra. Obrigado, Lai. Obrigada, professor, pelo lembrete. Bom, Belny, então, a pergunta do Gabriel é sobre o consumo exagerado de probióticos geralmente causa disbiose ou ele é compensado com a eliminação desse excesso? Ai, que é uma pergunta bem boa, eu achei que ia ser mais simples. Então, o que acontece hoje? Como eu comentei com vocês, a gente enquanto comunidade científica, digamos assim, está em um processo de pesquisa, né? A gente nunca pode dizer que qualquer tipo de insumo que a gente usa, que aqui no caso a gente está falando de um insumo, de um aditivo, ele não causa problema. A gente sabe que o uso em excesso de vitamina A, por exemplo, pode causar problema em várias espécies. Probióticos, na verdade, o que acontece? Quando uma empresa ela vai fazer uma formulação e colocar um produto no mercado, ela tem que fazer um teste. E ela faz o teste com dose mínima e dose máxima. Porque a gente sabe que um produto acabado, ele é padronizado. Então, às vezes, a gente tem um animal que ele é maior ou pesa mais dentro do lote, ele não vai ter o mesmo retorno que um animal que está no peso padrão ali, no peso médio do grupo. Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso. Eu gosto de falar o seguinte, a diferença do remédio e do veneno está na dose. Eu ouço bastante o pessoal falar, não tem problema. Nós não podemos afirmar que não tem problema, a gente tem que testar. E esse é o nosso calcanhar de Aquiles no momento, né, Laia? Os testes. Então, a gente pode usar, a gente sabe que probióticos, eles são benéficos, eles são micro-organismos do bem, mas a gente tem essa questão que tem que levar em consideração. Até porque hoje a gente tem essas possibilidades, né? De fazer um teste de dosagem e ter uma segurança maior na administração. E só para complementar, né, Belny, quando a gente fala do fornecimento de micro-organismos vivos, que são o caso dos probióticos, a gente tem uma relação que ela é desejável ali entre micro-organismos desejáveis e indesejáveis. Então, a todo momento que a gente vai ter um excesso de alguma população característica, isso pode vir a ser um problema, porque a gente quebra esse balanço entre o que é desejável e o que é indesejável. Então, todo excesso ele tende a ser um problema. Até a gente hoje, eu acho que não temos muito estudo tratando sobre isso, sobre essa compensação de eliminação de um excesso, que ainda tem uma dificuldade em chegar nas doses respostas, né, que a gente utiliza para cada cepa, para cada micro-organismo, para cada espécie, como vai ser a ação desses micro-organismos dentro da microbiota da nossa espécie-alvo, né? Então, assim, é um mundo muito amplo de opções, e essa questão do excesso, ela com certeza é um problema, até pensando em geração de resíduos, pensando em custo, né? Então, tudo que é aditivo, a gente precisa pensar na quantidade exata de fornecimento para a gente não ter, para a gente usar melhor os nossos recursos, acho que de uma forma geral, assim. É bem isso, Laia, e essa parte, aonde que a gente acaba se baseando agora, enquanto a gente tem pesquisas na área animal, sim, só que uma coisa, a área animal a gente tem no mínimo 8 espécies que elas têm similaridades, mas tem muitas diferenças. Só que na parte de humanos a gente tem muita pesquisa, e hoje a gente sabe que, por exemplo, os micro-organismos eles produzem compostos bioativos. Então, por exemplo, tem micro-organismos que produzem uma substância antimicrobiana X. Só que eu estou falando numa célula viva, não é uma molécula. É diferente de eu inserir na alimentação do animal um antimicrobiano. Então, eu não sei como esse micro-organismo vai se comportar. Depende do que o sistema necessita. Às vezes não precisa produzir, ele não vai produzir. Às vezes precisa produzir um outro tipo de composto, ele vai produzir. Então, é um jogo de muitas possibilidades, né? A gente tem que analisar bem essa questão. Bom, a próxima pessoa na fila sou eu. Belny, eu vou te fazer uma pergunta talvez um pouco problemática. Você falou um pouquinho sobre vírus, né? O uso de vírus como probióticos. E aí vamos partir de um pressuposto que a gente já tenha vários estudos comprovando a eficácia desses mecanismos de utilização. Do seu ponto de vista,
agora comercial mesmo, tá? Eu quero um ponto de vista, a gente sair um pouco do acadêmico e ir para o ponto de vista comercial. Qual a sua opinião sobre a utilização desses organismos como probióticos? Você acha que a gente chegaria num ponto de fazer com que as pessoas usassem isso de uma maneira confiante, sem... A gente está vivendo uma época muito complicada, né, de descredibilização da ciência. Então, assim, sua visão comercial sobre o uso dos vírus como probióticos. Ai, ótima a tua pergunta, Laia. Eu falei que a gente ia conversar da parte comercial aqui, né? Porque como é um conteúdo um pouco denso, eu vou te falar um pouco da minha visão comercial na parte de bactérias e leveduras, tá? Antes de falar dos vírus. Okay. Hoje, na verdade, o que acontece dentro do mercado? Nós não somos os únicos, né? Como eu comentei, tem coisas que eu vou falar que talvez eu estou equivocada, porque a gente está em um processo de aprendizagem ainda, mas da experiência que eu tenho observado nesses últimos 2 anos, o que a gente tem de problema comercial? A gente tem essa questão de registro, tá? E a gente tem a questão essa questão digamos assim, o preconceito de uso não é apenas de pessoas de fora, tá? Eu tenho colegas técnicos que têm formação. Quando eu falo para eles de bacilos, eles ficam apavorados. Sim. Porque hoje, como eu comentei, a maior parte dos micro-organismos, eles não são patogênicos. É uma quantidade muito pequena que ela é patogênica. E ela só vai causar problemas se tiver desequilíbrio no sistema. Então, a gente tem já um problema de inserir no processo esses micro-organismos que a gente sabe, já tem informação científica que eles são positivos, o uso é positivo. O que a gente tem de problema também? Dentro da cadeia de produção, a gente tem a necessidade de refrigeração ou congelamento da matéria-prima, tá? É uma questão que o Brasil é um país muito grande, a gente tem problema para armazenamento de matéria-prima de qualquer segmento, isso aí a gente sabe os problemas que existem, a gente tem as diferenças de bioma e a oscilação de temperatura, a questão de frete, depende de onde você está comprando. Aí a gente tem questões de oscilação de custo, isso aí vale para qualquer um, tá? Para bactéria, levedura e vírus também. Que bactérias hoje, o conhecimento que eu tenho, a gente trabalha com micro-organismo liofilizado, em pó, existem algumas empresas que trabalham com produto líquido também. Vírus, na verdade, eu até estava pesquisando a semana passada, eu não encontrei ainda como é que é a apresentação comercial, tá? Na verdade, eu acredito que são questões que a gente tem que analisar, né? São ferramentas que a gente vai ter que utilizar, a gente não tem muito para onde correr agora. Eu acredito que a gente sempre copiou o que tem na natureza, a gente não cria nada, a gente copia, né? A gente vai lá e copia o que está dando certo. E a gente sabe que os bactérias, leveduras e vírus, eles têm essa ação. Porém, eu acredito que o ideal seria a gente começar com o que a gente já tem, pesquisar o que a gente já tem para não dar um passo maior do que a perna, né? Porque essas pesquisas, elas têm me parecido que são demoradas e caras, e não sei se o Brasil vai ter tempo de fazer tudo o que precisa para atender o mercado, que o mercado asiático e europeu, eles já determinaram o que eles querem do Brasil, né? Então, é uma coisa importante que a gente tem uma forma de utilizar meios mais, digamos que mais naturais, embora a gente vai ter que replicar em laboratório esses micro-organismos, mas os vírus, eu acredito que talvez demore um pouco, não sei, né? Conforme o pessoal vai tendo acesso à informação, mas eu não tenho muita experiência, só que eu já vi que nós temos alguns, a gente chama de bacteriófagos, né? Na IN 110 do mapa, eu acho que já tem uns 5 ou 6 registrados. Tá certo, obrigada. Professor, passo a palavra para você. É minha vez, então, obrigado mais uma vez, Bel, foi muito legal, muita informação, né? A gente conseguir processar tudo, precisaria de alguns encontros, mas foi legal, deu para dar uma ideia geral, principalmente do potencial disso tudo, tá? Do potencial científico, do potencial comercial. Então, é um mundo a ser descoberto, né? Um mundo enorme a ser descoberto. Então, acho que isso é muito legal trazer para dentro da universidade, para dentro das empresas, né? Eu tenho várias perguntas, mas eu só vou fazer uma primeira aqui, se eu tiver condições eu faço outra. A minha primeira pergunta é em relação à questão de proteção industrial, tá certo? Em relação à proteção industrial, como que é possível
uma empresa, um cientista, proteger, se é que é possível, tá? Proteger a sua cepa. Como é que funciona isso? E se você puder falar se tem alguma diferença entre legislação nacional e internacional em relação à proteção industrial, da propriedade intelectual, né, da descoberta das cepas. Se você puder falar um pouquinho para nós, por favor. Então, eu vou falar um pouco do que, na verdade, a gente vê um pouco isso dentro da academia, mas eu vou dar um exemplo geral de patente que eu recebi, né? Hoje a gente sabe que um produto patenteado, a validade é entre 10 e 20 anos da patente, né? A validade da patente desse produto. Então, o micro-organismo, vamos supor, por exemplo, a gente descobre um micro-organismo aqui no Brasil, a gente identifica ele. Deu uma falhadinha. Já vai voltar. Faz parte, a tecnologia. Tem todo o mapeamento genético que a gente quer depositar no. A gente fala banco internacional, mas a gente tem bancos aqui no Brasil hoje. Parou, a gente não viu nada, tem que recomeçar. Começar do zero, por favor. Tá ok, não tem problema. Deixa eu ver, deve ter caído a internet aqui só um pouquinho. Estão me ouvindo? Sim, não, agora está perfeito, já voltou. Ah, tá. Então, vamos lá. A gente tem a questão que eu comentei de patente do produto, né? Entre 10 a 20 anos. Aí isso é uma questão que acredito que é em todo mundo que funciona assim. Mas aí vamos supor que a gente identifica um micro-organismo aqui no Brasil. Identifiquei ele, fiz um mapeamento genético e tal, determinei a linhagem. Que aí tem que ser a linhagem, não é apenas o gênero e a espécie. Com o gênero e a espécie eu não identifico. Aí eu vou ter que depositar esse micro-organismo no Banco Internacional ou nacional. No Brasil a gente tem a Fundação André Tozelo e eu acho que na Unicamp também tem um banco. Deve ter mais bancos no Brasil, mas é que como tem algumas particularidades em relação à área humana, à área agrícola, à área animal, então pode ser que tenha algumas diferenças. Essa empresa que deposita com patente, ela vai ter esse tempo de explorar, né? Então vai ter todo esse período, tanto de fabricação e comercialização, quanto, porque, por exemplo, essas questões de estudos, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Ah, tá bom, tá. Essa questão dos estudos também, porque hoje o que eu tenho observado bastante, está aparecendo muita cepa nova, né? E aí até não é uma questão muito comum a gente falar de patente de produto. Eu sei que o pessoal lá da UFPEL, esses dias até eu conversei com um professor de lá, acho que foi ano passado até, e eles conseguiram depositar uma cepa de bacilos. Eu acho que é o Bacillus toioi, para uso na alimentação animal. E é uma questão bem importante, sabe? Porque então hoje essa aqui... Oi? Deixa eu só emendar uma questão, porque eu não sei se está todo mundo nos entendendo aqui, mas assim, das cepas que vocês trabalham, por exemplo, todas têm registro, todas são patenteadas, as que vocês importam e comercializam, daí tem que pagar royalties, é isso? Todas são patenteadas ou existem cepas livres já? Só por curiosidade. Tá travando um pouco, mas eu vou explicando e eu vou falando e qualquer coisa vocês me interrompem. Das cepas que a gente trabalha hoje, não são todas que são patenteadas, não. A gente tem cepa patenteada. Daquelas que eu apresentei ali para vocês, eu teria que fazer um levantamento de qual delas é patenteada, mas a gente tem. A gente deve ter umas 20 ou 30 cepas patenteadas. Tá. Então, existe a possibilidade da proteção industrial para micro-organismos? Existe. Sim, na verdade existe, porque, por exemplo, quando a gente fala... Vou dar o exemplo do Lactobacillus rhamnosus GG, que é uma das cepas mais estudadas no mundo.
o primeiro que isolou esse micro-organismo, ele levou anos para fazer a pesquisa, ele teve custo, sempre que se deposita um micro-organismo, ou até um micro-organismo, um semente nesses bancos de depósito, né? A gente tem que pagar a manutenção desse banco. Eu falo a gente, mas a empresa que é dona daquele produto, você tem que pagar a manutenção para armazenar esse micro-organismo lá, ou essa cultura que você está levando. Então, tem todo esse custo, e eu acho que é uma parte muito interessante da gente pensar, porque, por exemplo, o Brasil é um dos países que tem maior diversidade no mundo, e a gente está perdendo muita coisa. Se você for avaliar, assim, de toda essa apresentação que eu fiz, as cepas que a gente tem são todas importadas. A gente não tem, no momento, a Coana não trabalha com nenhuma cepa do Brasil, porque a gente não, até o momento, a gente não encontrou, não apenas a questão de qualidade, mas os micro-organismos que sigam todos esses padrões de qualidade, de ser um micro-organismo depositado, ter toda a questão de regulamentação do processo que o MAPA exige, então, tanto certificações de boas práticas de fabricação, até porque a gente está falando de produção de micro-organismo a nível industrial. Quando a gente vai produzir em laboratório, tem possibilidade de produzir, existem plantas para produção, principalmente para uso agrícola. Os agrícolas a gente tem, mas para uso animal, a nível industrial, eu acredito que tem, não estou dizendo que não tem, mas eu não sei se tem a nível comercial. Talvez alguma empresa que tenha o seu processo interno aqui que está fabricando, mas comercializando até o momento, o que a gente sabe é que é só produto de fora que a gente está conseguindo trabalhar. Tá bem, e eu fiz essa pergunta, talvez até para servir de estímulo para futuros jovens pesquisadores, né? Porque o Brasil, com a riqueza de biodiversidade que a gente tem, né? A gente certamente tem centenas, talvez milhares, talvez milhões de cepas, seja de levedura, seja de bactérias, até de vírus, eventualmente, que a gente pudesse usar, né? Pudesse explorar. Mas nem sempre a ciência acaba se dedicando muito a isso, como poderia se dedicar, né? Então, uma área de estudo gigante, né, que a gente tem aí para futuros cientistas, né? Imagina quanta coisa não deve ter por aí que a gente não conhece. E se a gente não fizer isso, né, outros cientistas de outros países vêm, fazem e vão levar patente, né? Então, isso aí é a famosa biopirataria, né, que é histórica, na história do Brasil e de vários outros países não desenvolvidos. Então, aqui fica o meu alerta, né, para os futuros pesquisadores, que aí nós temos um mundo gigante para ser explorado, inclusive explorado comercialmente, né, porque a pessoa que se dedicar e o laboratório que conseguir identificar, né, essas cepas úteis, digamos assim, vai fazer um uso, vai dar uma contribuição para a sociedade e, obviamente, vai lucrar em cima disso, né. Então, fica só o meu alerta aí, e muito obrigado pela resposta. Bom, pessoal, passando adiante, o Felipe se inscreveu para fazer uma pergunta. Felipe, fica à vontade, pode abrir seu microfone. Felipe, tá por aí? Oi, eu mandei aqui escrita, porque tá meio ruim aqui o microfone. Você pode você mandou aqui para baixo. Obrigado. Ok. Bom, então a pergunta do Felipe, vou descrever ela a seguir. Existem estudos que comprovam os benefícios de associar probióticos e antimicrobianos, a fim de proporcionar um menor impacto negativo na microbiota do hospedeiro. Ainda existem movimentos contrários ao uso de antimicrobianos em larga escala na produção animal, devido aos cuidados quanto ao surgimento de cepas resistentes, né, a esses antimicrobianos. O mercado está investindo nos probióticos para serem protagonistas / coadjuvantes nesse controle da resistência antimicrobiana na produção animal? Isso é viável? Aí tu tem que me ajudar a responder lá. Eu sabia que você ia jogar essa para mim. Eu posso falar um pouco e aí depois tu fala, porque essa visão já de uso lá na ponta da cadeia eu sei que tu tem. Eu sei que tu tem bem mais essa experiência do que eu. Mas eu posso falar um pouco da minha visão, porque assim, ó, desde a minha formação técnica, eu priorizei por uma atuação menos convencional.
Então, para mim, não é difícil tentar alternativas sem uso de antimicrobianos, de antiparasitários, porque não é só o antimicrobiano que mata a microbiota. O antiparasitário, o antiviral também mata, porque a gente tem outros micro-organismos ali, além de bactérias, leveduras. Mas o que eu penso? Levando em consideração, eu tenho lido vasta literatura, assim, não consegui ler tudo, né? Mas sempre que eu posso, eu estou olhando nas novidades, as novidades. Hoje, o que a gente vê que se utiliza? Aí eu só não entendi muito bem se o Felipe está falando de uso de probióticos com antimicrobianos, por exemplo, para suínos, para aves, ou ele está falando mais essa parte de como terapia auxiliar, que o pessoal tem usado bastante. Mais geral, tá, Bel? Mais de terapia. Tá. Não, na Porque verdade, o que a gente... só um pouquinho. Ele pergunta as duas coisas, As duas tá? coisas. Seja como coadjuvante ou como substituto, tá? Isso. Tá. Eu vou falar o que eu tenho observado na área animais de produção. A gente está falando de aves, suínos, que é a principal cadeia que está tendo impacto agora, né? O que eu observo é que o pessoal tem trabalhado bastante com probióticos, sim, eles têm investido, simbióticos também, pós-bióticos, tem várias nomenclaturas, mas se usa o micro-organismo vivo, se usam as fibras e se usam as paredes inativadas dos micro-organismos também. Do meu ponto de vista, enquanto profissional, até porque a gente sabe que um micro-organismo, para ele ser considerado probiótico, ele não pode ser resistente a determinados tipos de antimicrobianos, senão a gente vai usar colocar esse micro-organismo no sistema, e se ele é resistente, a gente precisa usar um antimicrobiano, a gente vai fazer o quê? Então, não é uma questão muito simples. Vou deixar para Laia depois responder se está se usando junto. E vou ir para a parte PET, tá? Na parte PET, o que tem se feito bastante? A área PET e a área humana, tá? O que tem se trabalhado muito com o uso de micro-organismos que eles são resistentes a antimicrobianos. Quais seriam eles? São as leveduras, que não é uma bactéria, a parede do micro-organismo é diferente, e os bacilos, que é uma bactéria, mas o bacilo esporulado, ele tem uma estrutura de resistência. Então, quando você pega, por exemplo, um animal que ele está com uma diarreia por antibiótico terapia, por exemplo, ele está com um tratamento lá que ele precisou de antibiótico, ele está com uma diarreia. Então, você faz o tratamento dele com antibiótico e usa como uma terapia de suporte o probiótico. Eu tenho visto alguns colegas indicar o uso de lactobacillus, bifidobacterium. Do meu ponto de vista, eu não utilizaria, porque eu vou matar esse micro-organismo. Claro que vai ter a parede do micro-organismo que vai ter uma atuação? Vai, mas aí eu vou estar colocando um dinheiro bem alto fora, que a área PET a gente usa um pouco menos do que animal de produção, né? Mas eu não vejo como um caminho legal. Então, o que a gente tem visto, pessoal, principalmente alguns fabricantes, indicam o uso, junto com antibiótico terapia, dos bacilos, que são esporulados, são bactérias esporuladas, e das leveduras. Mas no Brasil tem bastante colega que está insistindo no uso. É uma questão do clínico, né? O clínico achar o que ele consegue fazer ou não. E isso para PET. Aí animais de produção, acho que é mais complicado o negócio. Aí a Laia vai me ajudar. Bom, vamos lá. Então, Felipe, na verdade, eu acho que quando a gente pensa sobre o uso dos antimicrobianos, né, a gente tem diferentes usos para esses compostos. Então, a gente tem o uso terapêutico, e aí ele acaba não sendo um problema desde que a gente faça um uso prudente, né? Então, eu tenho um caso clínico, eu identifico um animal que precisa desse tratamento e ele recebe o antimicrobiano. Não é um problema. E quando a gente fala de animais de produção, a gente tem o uso preventivo, então o uso profilático, que aí a gente começa a enfrentar alguns problemas, pensando do ponto de vista da resistência, e a gente tem o uso como melhorador de desempenho, tá? Que daí também é uma outra questão que traz um problema muito grande para a gente, enquanto técnicos da cadeia. O uso de tratamento, eu acho que ele não seja um problema, realmente a gente precisa tratar esse animal, e aí do ponto de vista de saúde única isso é essencial, pensando do ponto de vista do bem-estar animal, a gente não vai permitir que o animal fique em sofrimento desnecessário, então tem um problema, a gente trata. Mas se a gente pensar do preventivo e do uso como melhorador de desempenho, a gente tem um problema muito grande.
né? Porque eu estou no melhorador de desempenho, eu vou estar usando algumas dosagens subterapêuticas desses antimicrobianos para promover uma melhora na saúde intestinal e promover um maior desempenho. Então, a gente vai dando dosagens subterapêuticas para esses animais em fases que a gente necessita ali, que a gente identifica que são problemas, e tende a fazer uma modulação da microbiota, a gente tende a modular uma resposta imune desejada para aquela fase específica. A mesma coisa para o preventivo, né? Então, usando o exemplo da produção de suínos, que eu estou muito mais familiarizada, eu vou fazer uma transição, fiz um desmame dos meus leitões e eles vão ser transferidos para uma instalação diferente durante a fase de creche. A gente sabe que é uma fase que tem inúmeros desafios associados. O que se vê na prática? Vou fazer a aplicação vou fazer um boom de antimicrobiano na dieta desses animais por uma semana de modo preventivo. Eu não teria outras alternativas, eu não poderia trabalhar com o uso de probióticos de forma preventiva para melhorar a saúde intestinal desses animais, modular essa microbiota, chegar numa relação entre o desejável e o indesejável do ponto de vista de população na microbiota, né, desse microbioma desses animais, e trabalhar nesse ponto preventivo sem o uso de antimicrobianos, e sim nesse balanço, procurando aí uma eubiose interessante para que o animal esteja preparado e apto para enfrentar aqueles desafios. Então, isso é um grande gargalo que a gente tem e precisa trabalhar hoje, eu acho que muito mais do ponto de vista comercial e de visão do que do ponto de vista de tecnologia, porque ela já existe, né? Então, hoje, se a gente pensar eu poderia suplementar uma matriz com probióticos, por exemplo, e assim que o leitão nasce, ele já vai ter contato com a microbiota dessa fêmea, que já é uma microbiota benéfica, que já está adaptada ao que eu tenho de desafio ali naquela granja, por exemplo. Então, a gente tem várias questões que podem ser utilizadas de um ponto de vista estratégico para reduzir o uso de antimicrobianos, pensando nos probióticos. Agora, o uso deles concomitantemente, a minha visão é parecida com a da Belny, eu não vejo motivo a não ser do ponto de vista, desculpa quem é do comercial, mas do ponto de vista comercial, vamos vender mais. Né? Porque se você está fornecendo um antimicrobiano, eu estou eliminando naquela carga ali o que é desejável e o que é indesejável. Então, não faz muito sentido eu fazer o uso concomitante dos dois. Agora, se a gente trabalha focado, então, em algum momento fiz o tratamento, terminei o tratamento, eu quero repopular a microbiota desse animal, aí o uso dos probióticos é extremamente promissor e ele traz para a gente esse background legal aí de ajudar na manutenção da saúde, da recuperação desses animais, por exemplo. Então, para todos esses viés de uso de antimicrobianos, tanto para tratamento, quanto preventivo, quanto para melhorador de desempenho, a gente tem que ter um uso estratégico dessas alternativas. E aí, não só dos probióticos, mas, por exemplo, de prebióticos também, de simbióticos, de ácidos, de óleos essenciais, sabendo que vários outros desses aditivos que são usados também na nutrição animal têm como alguns dos efeitos a característica de possuir ali uma ação antimicrobiana e anti-inflamatória que atua toda nessa cascata de produção aí da imunidade que está totalmente relacionada com a saúde intestinal. Laia, só para concluir, tu falou uma palavra, porque são tantos conceitos, né? Daí a gente fica o conceito de modulação. A gente tem que avaliar a questão de modular a microbiota de forma menos diferente da natural, porque hoje a gente modula com antimicrobianos. E um exercício que a gente pode fazer é com a nossa microbiota, porque nós somos um mamífero, não somos tão diferente do suíno, então se a pessoa quer fazer um teste, avalia como está a sua microbiota. Porque, por exemplo, antimicrobiano, por exemplo, não apenas antimicrobiano, mas o que a gente come modula a nossa microbiota. O pessoal que toma muito refrigerante, come muito fast food, você vai modular a sua microbiota e vai ter micro-organismos totalmente diferentes do natural. Aí a gente fala bastante disso em ruminante, né? Eu vou reduzir a quantidade de volumoso e vou dar mais concentrado. Modulou a microbiota. Aí, se eu fizer uma mudança drástica de alimentação, já vai dar uma bagunça. Vai perder peso, vai... No momento que o ruminante entra na pastagem nova, por exemplo, tem que adaptar. A gente é a mesma coisa, porque todo mundo tem microbiota intestinal. Até a planta tem, só que a planta é na raiz. O estômago dela é na raiz, a diferença é essa. Então, a gente tem que modular de forma mais inteligente. Eu vejo dessa forma. Mas é isso que você falou. A gente estratégica.
estratégica, a gente vai ter que analisar, porque a gente já tem um problema, né? É um problema que a gente vai ter que resolver, não sei como. E aí, talvez, vai ter que fazer esse tipo de uso, mas a gente tem que ver até que ponto, né? Porque os profissionais que vão conseguir realmente dar essa resposta somos nós, a gente estuda isso. Então, tá na nossa mão auxiliar nessa adequação da cadeia, né? Bom, pessoal, já são 9 horas. Eu acho que a gente pode abrir para a última pergunta do professor Augusto e aí a gente encerra, para a gente não se estender demais. O pessoal amanhã tem aula cedo. Ok, então eu vou aproveitar para fazer mais uma das minhas várias aqui. Eu sei que não é exatamente bem a sua área, mas enfim, é mais para talvez suscitar a discussão e a reflexão dos demais colegas também, que é a questão de biorremediação, tá? Questão do uso desses micro-organismos como, digamos assim, descontaminantes. E mais especificamente, eu tenho muito interesse particular em entender, você falou bem en passant ali, na questão de transformação se chamou de efluentes urbanos, né? Mas eu chamaria de dejetos humanos. Tá? Então, assim, vocês já têm algumas, já importam alguma, aplicam, comercializam alguma cepa específica para uso em transformação, visando a reutilização de dejetos humanos ou de esgoto de uma forma geral, urbano, humano, e se sim ou se não, se você tem conhecimento de outras aplicações, se existem essas cepas já, tá? Qual é o potencial disso daí? Então, eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra hora, lá no final do ano, ou na metade do ano, para a gente conversar de novo. Mas assim, ó, eu, na verdade, estou atuando numa área que eu gosto muito. Eu sempre tive dificuldade de atuar numa questão específica. É o meu maior problema que eu tive na minha vida. E hoje eu não tenho esse problema, claro, que aumenta, tem um leque grande de coisas para fazer. Mas entre os segmentos que eu acompanho na Coana, eu acompanho essa parte de biorremediação. E o que acontece? Eu vou dar uma explicação geral. Cada área humana, a gente responde para a Anvisa. A área animal, a gente responde para o mapa. A área agrícola, a gente responde para o mapa. Biorremediação responderia para o mapa, para a Anvisa e para o IBAMA. Não seria... O que acontece hoje? Eu digo responderia porque para a área de biorremediação a gente tem que registrar um produto, tá? Então, no momento, a gente tem cepas que podem ser utilizadas, mas a gente tem que testar elas para depois poder comercializar. Então, por isso que tem alguns segmentos que a gente está avaliando possibilidades e daí procurando, inclusive, parceiros para testar, porque sem teste, não legalmente não se comercializa, embora tem muita gente comercializando no Brasil. Mas até uma questão que eu queria levantar aqui, que nós, enquanto profissionais da área, a gente tem que colaborar com os ministérios para eles ouvirem a gente e não facilitar o processo, mas ajudar. Porque eu tenho clientes que trabalham nessa parte de biorremediação e eles têm me comentado que é mais de 5 anos para registrar um micro-organismo como biorremediante. E para encerrar, eu vou dar um exemplo geral. O Bacillus subtilis é um micro-organismo, a gente tem uma estirpe que ela pode ser usada. A tecnologia de produção dela é grau de uso para humano, tá? Qualidade de uso para humano. Mas a mesma linhagem, ela pode ser usada para alimentação humana, para alimentação animal, para uso agrícola e para biorremediação. É claro que eu posso usar essa mesma linhagem? Posso. Mas talvez eu tenha um outro Bacillus subtilis que se comporte melhor. Aí a gente pega 2, 3 e testa, vê como que cada um vai se comportar. Mas a gente sabe que hoje, para biorremediação de efluentes, tem vários micro-organismos que eu não trouxe aqui porque a gente ainda não trabalha, mas os bacilos, eles são usados muito para biorremediação. Bacillus subtilis, Bacillus aeruginosa, Bacillus pumilus, são micro-organismos que eles têm ação nesses tipos de compostos. Claro que tem processos, né, porque é um material super contaminado. Então, o micro-organismo ele precisa de um ambiente que tenha umidade, tenha alimento, porque ele é um ser vivo. Dependendo da condição, eu vou colocar o micro-organismo ali, ele vai morrer.
Então, a gente tem que pensar que ele é como se fosse uma vaquinha, ele precisa comer, ele precisa ter um ambiente legal, senão ele vai morrer. E a gente tem, inclusive, eu tenho solicitado aos fabricantes, né, para eles compartilharem com a gente o que eles já usam nos seus países, porque a legislação é diferente, para encaminharem para a gente procurar, inclusive, instituições de pesquisa que queiram fazer a pesquisa. Que a gente sabe que, como a gente está falando de um ser vivo, que uma vez ele solto no ambiente, ele pode se multiplicar e se perder o controle, tem que fazer essa pesquisa de forma controlada, seguindo a legislação. Só que a nossa legislação, ela também tem que ajudar a gente, ela tem que caminhar conforme o mundo está andando. O mapa na área animal tá se atualizando, tá muito legal, assim, o processo. Claro, tem muitas coisas que a gente tem que aguardar, mas essa parte de biorremediação, eu tenho inclusive conversado com vários colegas, o pessoal está comentando que o Brasil está muito atrasado. Tem já micro-organismos, inclusive, no portfólio que a gente trabalha, que pode ser usados, mas aí tem que fazer a pesquisa, apresentar as informações para o mapa, para a Anvisa e para o IBAMA, para depois eles liberar. Então, é uma situação que a gente tem que se unir também, enquanto universidade, enquanto profissionais, para abrir o mercado, senão o Brasil está ficando para trás e tem um potencial enorme, inclusive de usar, talvez, micro-organismos daqui mesmo. Tá ótimo. E só para as pessoas entenderem, porque eu fiz essa pergunta, né? A gente que estuda a parte ambiental, hoje a necessidade de a gente fechar os ciclos, né? Ciclos produtivos, o que a gente chama de economia circular. E os micro-organismos, eles são fundamentais nessa economia circular. Eles nunca foram tão fundamentais, nunca vão ser tão necessários para a nossa espécie, quanto um agente a mais para nos ajudar a fechar esses ciclos, né? Então, por exemplo, todos os dejetos animais, né, das outras espécies, não apenas os nossos, se a gente não der um jeito de trazer de novo esses materiais para o sistema, a gente nunca vai conseguir ser sustentável, né? Então, a gente tem que entender que os micro-organismos vão ter um papel fundamental no fechamento desses círculos, dessa economia circular. Tá? Então, isso vai ser muito importante. Se eu tivesse que chutar, inclusive, eu gosto de fazer apostas, né, futurísticas, eu consigo ver uma importância maior dos micro-organismos enquanto esses agentes fechadores dos círculos, tá? Dos ciclos, do que exatamente como um aditivo. Claro que ele tem um espaço enorme para aditivos também alimentares, né? Mas eu tenho para mim que a gente vai entender a importância deles mais enquanto um agente a mais na cadeia, né? Para que a gente consiga fechar esses ciclos. Mas é só uma aposta. Mas só para fechar, professor, o Bacillus subtilis, eu vou dar um exemplo do que eu já vi em literatura, inclusive, tá? Eu posso usar o Bacillus subtilis em silagem, tá? Alguém vai dizer, mas não tem estudo. Eu já li alguns estudos agora de 2022 que se utilizou para fermentação de silagem. Aí, depois que o Bacillus subtilis tem a capacidade de esporular, é claro que não são todos os micro-organismos, mas uma vez ele no rumen, ele sendo ativado, existe a possibilidade dele também esporular e depois ser liberado nas fezes desse ruminante. E vamos falar de forma geral de mamífero, todo mamífero que tem fezes que tem uma qualidade, que não são fezes com resíduo de antimicrobiano e de antiparasitário, essas fezes elas vão ter um processo de compostagem muito mais rápido e mais, como é que eu posso falar, mais de maior qualidade, porque se eu tenho ali resíduo de cloro, de antimicrobiano, de hormônio, vai interferir em todo o processo. E aí eu consigo botar um micro-organismo lá na silagem, ele vai para a alimentação do animal, é ativado, entra no ciclo de novo, entende? A gente tem falado bastante sobre essa questão da economia circular. Adorei isso, né? Eventualmente você vai ter micro-organismos que vão ajudar na alimentação, na digestão e vão ajudar lá na frente também na decomposição, né? Então, exatamente. Muito legal, muito bom. Excelente. Bom, pessoal, então, acho que era isso, né? Belni, muito, muito obrigada por essa noite riquíssima, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade. Aproveito para agradecer também a toda a equipe do LAI pela organização do Diálogos, que é sempre um evento diferenciado mesmo. Aproveitem ao máximo esses eventos, é muito importante.
e agradecer por todo o suporte aí para a realização. E, obviamente, né, agradecer a presença de cada um de vocês que continuou conosco até agora. Espero que tenha sido uma noite proveitosa para todos, para todas. E nos vemos, então, novamente nos próximos diálogos do LAI. Eu passo agora a palavra para a Belny, né, para fazer o encerramento oficial. A gente sempre deixa aí que o nosso convidado encerre a nossa noite. Belny, mais uma vez, muito obrigada, professor Augusto, e um grande abraço aí a todos. Ai, Laia, muito obrigado. Eu agradeço a equipe do LAI, né? Vocês sempre super receptivos e organizados. Eu acredito que isso é ótimo, é uma necessidade que a gente tem, de se reunir. Às vezes a gente fala um pouco demais, mas aos poucos a gente melhora, né? Vai reduzindo essa conversa. Mas é importante esse diálogo, esse debate. E agradeço ao pessoal do LAI, ao professor Augusto também, pela oportunidade, né? A gente está aqui para colaborar um com o outro. E eu estou à disposição, qualquer coisa que o pessoal precisar, eu deixei os contatos no último slide, e aí fiquem à vontade. A gente, enquanto Coana, a gente está à disposição para dúvidas, até para compartilhar informação, para eventuais parceiros, que é uma necessidade que o mercado tem, que eu sempre disse que eu gostaria de trabalhar numa área que eu conseguisse aplicar a maior parte do que eu consigo, do que eu aprendi, né? Que a gente aprende quando a gente vai aplicando e compartilhando. E a gente tem aquela questão de tem que ter um retorno financeiro, sim, mas é que a gente tem que pensar no futuro, o que a gente está deixando, né? Que cada um de nós vai deixar um legado para alguém, depende de quem que vai pegar o que a gente deixou. E eu espero que a gente possa deixar uma situação nesse segmento agro melhor do que a situação que a gente pegou, que ela não está péssima, ela foi importante, mas acho que é um momento novo, que está na mão da gente fazer essa mudança, né? Muito obrigada e boa noite.